Boa tarde a todos. Aqui quem fala é o engenheiro Armando. Faço parte da equipe de suporte técnico da TQS. E hoje, então, vamos para a nossa primeira web aula de uma série de 8, que compõe o curso padrão. Então, vamos começar aqui com uma breve introdução e depois vamos ilustrar os novos recursos da versão 18. E então, a partir da próxima web aula, começaremos com a ilustração da entrada de dados do edifício, depois, numa outra, que seria a terceira, a segunda parte dessa entrada de dados, e assim por diante. Então, temos aqui a primeira web aula de hoje, a segunda, a terceira, a quarta, e aqui as outras 4, compondo, então, 8 web aulas. Então, vamos começar aqui com a introdução. Então, o intuito é passar uma visão geral de como um projeto estrutural de concreto armado pode ser desenvolvido utilizando o sistema CARES-TQS. O projeto envolve aspectos em relação ao trabalho intelectual, exige conhecimento teórico, prático, estudos e entendimento das normas técnicas vigentes, E sempre trabalhar com o projeto proporciona grandes desafios e envolve grandes responsabilidades. A principal frase aqui desse slide, que está aqui no centro do slide, o responsável pelo projeto é sempre o engenheiro. Então, o software não passa de uma ferramenta auxiliar. Então, o software é uma ferramenta e auxilia, mas não substitui o papel do engenheiro. Esse é importante foco a ser tomado para a gente dar sequência no nosso curso. Então, aqui a qualidade da estrutura a ser executada está diretamente relacionada à qualidade do projeto. Então, o desempenho da estrutura está relacionado à boa qualidade do projeto. Então, os requisitos necessários do dimensionamento da ruptura dos elementos e a verificação do estado limite de serviço. Aqui nós temos as etapas principais de um projeto. Então, teríamos a concepção estrutural. Então, o lançamento dos dados, a definição da geometria e das cargas do projeto. Uma segunda etapa que seria a análise estrutural, ou seja, verificar se os esforços e as deformações estão coerentes e assim partir para a terceira etapa que seria o dimensionamento e detalhamento das armaduras de cada uma das peças e finalmente a montagem e a impressão dos desenhos, a emissão das plantas e a conclusão do projeto. Então essas etapas de projeto são sempre trabalhada com a interface da tela principal do TQS, que nós chamamos de gerenciador do TQS. Então, a partir da tela principal, que é o nosso gerenciador do sistema TQS, o projetista, então, interage com o programa e supera essas etapas e desenvolve o projeto. Aqui temos alguns destaques das principais novidades da versão 18. Então, temos o ferro inteligente, o novo editor de critério, a adaptação ao novo texto da norma NBR 6118, que nós chamamos aqui de NBR 6118-2014, o novo programa de dimensionamento e detalhamento de reservatório, uma nova filosofia de montagem estrutural, tornando o programa ainda mais rápido com relação aos processamentos de edifícios maiores, novos recursos em relação ao dimensionamento de vigas, lajes e fundações e pilares, a criação do modelo de edifício, ou a criação de um edifício a partir de um modelo, Então, você agora, a partir da versão 18, pode criar um edifício a partir de um modelo, por exemplo, um modelo de edificações residenciais, um modelo de edificações de edifícios altos, e a partir daí você tem sempre o seu modelo personalizado. E também no programa de pré-moldados foram incluídos novos recursos. Bom, aqui voltamos aqui ao último slide, em caso de dúvida, consulte sempre o suporte técnico. Então, nós temos à disposição no horário comercial o nosso telefone e temos também os nossos e-mails. A maneira, para quem está começando a usar o programa, a maneira mais prática de se começar a usar o programa é efetivamente utilizando esse manual aqui, colocando até uma foto aqui do manual, que é esse manual chamado de 2, visão geral e exemplo completo. Então aqui nós temos um exemplo, passo a passo, um tutorial,
de como desenvolver um projeto desde a utilização da arquitetura para utilizar como referência externa, lançamento de pilares, vigas, lajes, escadas, né, e aí até a edição final dos desenhos e a plotagem. Então, o caminho aí para quem está começando a usar o programa é efetivamente debruçar em cima desse manual aí e executar o exemplo, né, uma ou duas vezes, e aí então partir para os seus projetos. Tá? Outra opção, é claro, que são os nossos cursos, né? Nós temos os cursos presenciais, como nós estamos realizando agora, e temos também os cursos web aula, como essa agora, né? E nós temos os manuais online. Então, vocês puderam perceber que nós temos uma imensa grade de cursos aí durante todo o ano de 2014 já programado, e vocês poderão se inscrever. Então, vamos continuar aqui. Vamos finalizar aqui. E aí vamos ilustrar aqui com exemplos práticos, né, os novos recursos do sistema CALI-TQS. Nós temos aqui a primeira item em destaque, que é o ferro inteligente. Então, com essa nova ferramenta, como que isso pode integrar no seu dia a dia, né? Então, nós vamos ilustrar uns recursos aqui para você ter a ideia de como pode utilizar da melhor maneira possível o ferro inteligente. Você pode criar, editar armaduras, e aí essas tarefas ficaram muito mais fáceis, muito mais intuitivas e principalmente muito mais produtivas, né? Então aqui, ó, os ferros detalhados passaram a ser entidades. Então cada entidade dessa tem atributos editados que permitem a operação interativa, né? E aí você pode editar, trocar bitola, selecionar. Vamos ilustrar aqui, ó. Vamos selecionar um detalhamento de vigas. Notem, ó, que quando selecionamos um elemento, o elemento é selecionado em destaque e todas as referências desse elemento também. Por exemplo, se selecionarmos aqui no estribo, além do ferro propriamente dito, os dados lá de cotagem do estribo também estão selecionados, né? Então, um duplo clique no elemento, é possível ter acesso a todas as informações de bitola, espaçamento e assim por diante. Então, ó, edição de qualquer tipo de armadura pode ser realizada com os comandos comuns presentes no editor gráfico, tais como os apagar, mover, espelhar e assim por diante. Não é necessário nenhum conhecimento extra para manipular o ferro inteligente. O ferro inteligente é completamente intuitivo, né? A edição com grips e a partir da pré-seleção remete a uma nova experiência em editar as armaduras. Tá? Então, podemos aqui alterar facilmente o número de ramos de estribos, né? E assim por diante. Vocês vão perceber aqui como é fácil agora lançar uma armadura, né? E, inclusive, como é fácil interagir com o detalhamento de armadura já criado. Por exemplo, um desenho de armação de escada, né, que foi lançado no modelador estrutural e gerado a partir do comando de processamento global. Então, aqui, ó, nós temos acesso aos elementos estruturais. Note como é fácil agora mover um ferro, né? Ó. Selecionado o elemento, todo elemento é movido em conjunto, o que facilita bastante, né? Para a gente remover as interferências gráficas. Com extrema facilidade, conseguimos alterar e mover o grupo, né, ou a entidade, o elemento com todas as suas informações. Não é necessário mais mover a linha de ferro, depois mover cada um dos textos, né? Desapareceram também aqueles textos de dobras, né, não são usados mais. Vamos aqui, ó, mostrar como é fácil. Vamos selecionar esse elemento e clicar aqui a tecla Delete e vou apagar a posição. E aqui eu vou colocar para vocês um novo lançamento. Ó. Basta eu clicar aqui, eu aproximo do gabarito e o ferro já é detalhado, né? Basta um único clique e o ferro já é detalhado. Aí eu posso mover o ferro para fora e ajustar detalhe. Então, a ferramenta de lançamento de ferro, assim como as ferramentas de identificação da posição, se tornaram muito mais dinâmica, muito mais prática. Note aqui que uma faixa de distribuição de armadura, nós podemos selecionar e todos os elementos são selecionados juntos. Vamos ilustrar aqui, ó, finalizando um desenho de armadura, por exemplo, gerado também pelo processamento global. Então percebam aqui, ó, que eu tenho edições a serem feitas.
Então, quando eu seleciono o ferro, seleciono aqui a extremidade, altera a extensão da faixa, a quantidade já é alterada automaticamente. E aí eu posso eliminar aquele ferro que precisa ser editado. Notem aqui, ó, em função aqui da continuidade, houve um erro de detalhamento aqui e a ferro teve continuidade com relação à escada. Isso não está certo, mas facilmente nós corrigimos, ó. Selecionamos o ferro e alteramos a posição. Vamos apagar esse aqui, alterar a faixa desse. Ficou muito mais fácil ajustar o detalhamento de armadura. Aqui, vamos ajustar essa faixa, eliminar essa posição. Podemos mover a cota da faixa. Aqui também vamos ajustar a faixa. A quantidade já é automaticamente ajustada, né? Aí ficou muito mais fácil ajustar o detalhamento, né? Vamos mover o texto. Ficou muito mais fácil também, né? Para tirar, eliminando as interferências gráficas, né? Então, o ferro inteligente é uma ferramenta que tornou o desempenho do detalhamento muito mais eficiente, né? Muito mais interativo, muito mais prático. Olha lá, podemos fazer uma linha de chamada aqui para tirar o ferro para fora. Então ficou muito mais prático, muito mais interativo editar os desenhos de armação, podendo finalizar com mais facilidade e mais agilidade os desenhos, né? Então, o próximo item aqui. Então, além da sua apresentação gráfica principal, é possível associar outros elementos a um ferro inteligente, como, por exemplo, a identificação da posição no mesmo corte. Então, são várias interações que tornaram o detalhamento mais automático. Notem aqui, ó, que, por exemplo, um desenho de fundações com ferro variável. Agora, com muita facilidade, nós conseguimos, inclusive, vamos selecionar aqui um desenho de ferro inteligente. Aqui tem um ferro variável. Um único comando, nós conseguimos identificar aqui uma tabela de ferro variável para cada uma das posições detalhada no desenho de armação de ferro inteligente. Note que agora com o ferro inteligente não existe mais aquele conhecido ferro corrido, né? Automaticamente os ferros já são cortados nas posições limites em função do comprimento da armadura e também em função do diagrama de esforço. Aqui a peça está sendo submetida ao seu detalhamento. Então, dados de armadura, comprimento de dobra, são tratados de acordo com as convenções da máquina de corte e dobra, de tal forma que a transferência dos dados para as centrais onde ocorre a precisão será sempre pela face externa. Então, um novo comando simples para introduzir, inclusive, uma tabela de ferro nos desenhos de fundações, né? A tabela de ferro completa, não só do elemento de ferro variável, como nós ilustramos agora há pouco. Então, alguns parâmetros antes especificados para cada tipo de elemento passam a ser tratados de forma centralizada nos critérios gerais, ou seja, as considerações de raio de dobra, comprimento de barra de usina, isso centralizou nas configurações de critérios gerais. Tá certo? Então, esse foi o ferro inteligente. E o próximo item aqui é o novo editor de critérios, né? Totalmente remodelado, também trazendo aí uma interatividade muito mais gratificante. Então, aqui algumas comparações, né? Então, na versão 17, nós tínhamos aquele antigo formato de edição de critérios, e agora na versão 18 nós temos um novo formato. Esse novo formato tem uma interface única para a edição de todos os critérios, vigas, pilares e pavimentos. Inclusive, eu posso selecionar diferentes edifícios. Existe um sistema de busca para a localização dos arquivos de critérios muito rápido. Posso destacar
os critérios novos da versão 18, destacar e comparar valores entre edifícios diferentes e assim por diante. Vamos aqui a um exemplo, né? Um exemplo prático. Vamos selecionar aqui no projeto CTTQS, né? Que é o projeto que nós vamos utilizar no nosso curso. Vamos selecionar aqui vigas e editar os critérios de projeto de projeto de vigas desse nosso projeto CTTQS. Acionamos o programa. Então, essa aqui é a nova interface, onde eu tenho no painel, aqui na linha superior, qual o edifício que está sendo editado, CTTQS. E aqui no painel lateral ele mostra todos os critérios de viga. Não existe mais aquela separação de critérios de cálculo e critérios de desenho. Todos os critérios estão centralizados aqui. E aí nós temos acesso aqui a cada um deles, né? Selecionamos e vamos alterando aqui conforme a gente achar interessante. Vamos usar aqui a pesquisa e procurar pela palavra gabarito. Né? Então, nós já selecionou aqui onde aparece o gabarito e facilmente encontramos aqui, ó, aquele critério que é o K42 igual a 0. Temos o help, ó, que pode ilustrar que o K42 igual a 0 é aquele critério que toda a armadura detalhada fica abaixo do gabarito. E K42 igual a 1, a armadura negativa fica detalhada acima do gabarito, né? Que é o mais comum de se usar aí no detalhamento. Então, podemos alterar aqui com um simples clique. E aí a alteração já está realizada. Podemos também fazer edição simultânea de dois edifícios diferentes. Ó. Vamos clicar aqui em edifício e aí selecionar aqui aquele edifício chamado mod padrão, né, que é o edifício utilizado na instalação e teste do programa. Agora nós temos dois edifícios selecionados. Vamos procurar agora aqui, utilizando a livro de pesquisa, o K42, né, que já sabemos o número. Aqui, ó. Aqui nós podemos identificar qual é a configuração do K42 no edifício CTTQS e qual é a configuração do K42 no mod padrão. Já podemos perceber facilmente que a configuração está diferente. Quando apagamos a seleção, volta a ser ilustrado tudo. Outro recurso muito interessante é que nós podemos selecionar, por exemplo, arquivo de critério de pilares. Olha lá, agora eu tenho os critérios de viga e os critérios de pilares. Vamos pesquisar aqui pelo critério conhecido, que é o K39, né? O K39 é aquele que gerencia o fator de suavização das barras, né? Então, aqui, de novo, constatamos que a configuração no CTTQS está diferente no modo padrão. Então, o K39 é aquele que auxilia o usuário a utilizar a suavização das barras, né? Então, o programa gerencia através do K39 como serão detalhadas as barras longitudinais dos pilares ao longo dos lances. Aqui, desfazendo a pesquisa, podemos ilustrar aqui, por exemplo, ó, mostrar apenas os critérios-chave, aqueles critérios que são considerados critérios de mais relevância, né? Por exemplo, qual é o gama-C utilizado. Ou então, ilustrar aqui apenas os novos critérios que estão a partir da versão 18, como, por exemplo, os cobrimentos diferenciados para os elementos em contato com o solo. Então, quando clicamos de volta aqui, desfazemos a seleção. E por último aqui, podemos verificar que podemos ilustrar apenas o critério que foi editado durante essa edição. Então, se eu tivesse editado mais critérios, ele ilustraria os outros critérios aqui também. Então, ao final de uma série de configuração, se eu quiser, puxa, não me lembro mais o que eu alterei, né? Então, eu volto aqui, clico nesse modo de seleção e ele ilustra apenas os critérios que foram editados nessa edição. Então, esse aqui é o editor, o novo editor de critério, disponível, então, a partir da versão 18. Então, olha, note aqui que nós temos 4 áreas diversas, né? Onde nós temos uma primeira área onde eu posso editar simultaneamente critérios de pilares, de viga, de laje, assim por diante. Uma segunda árvore, que é uma árvore de contexto global, onde eu seleciono o critério. Uma terceira área ali, que é a área onde estão os edifícios editados simultaneamente, ou o edifício que está sendo editado. E a quarta área aqui, que é a edição dos itens, né, onde eu altero e tenho acesso aos helps. Então, o sistema de pesquisa, que é muito interessante para localização rápida de um critério ou de uma alteração que eu não me lembro qual que é o critério, mas eu lembro de relação ao que ele faz, como nós temos aquela pesquisa do gabarito, né?
Então, facilmente a gente encontramos os critérios. E aí, método de seleção entre os critérios-chave, o critério de destaque e quais foram os critérios editados. E, finalmente, aí, como recurso desse critério, o item de consistência. Qualquer alteração fora do contexto da norma, o programa chama atenção com a consistência e ele emite avisos, mensagens de avisos. Bom, o próximo item de destaque aí da versão 18, né? É, sem dúvida nenhuma, a nova norma, que provavelmente estará vigente nos próximos dias aí, deste ano de 2014. Por isso, então, chamamos aí a norma de NBR 618/2014, né? Então, quais as alterações foram feitas no TQS para atender esse novo texto normativo? Então, começando aqui com a possibilidade de utilizar FCK até 90 MPa para o dimensionamento dos pilares, a possibilidade de utilizar cobrimento diferenciado para os elementos em contato com o solo, a possibilidade aqui de controle aí do módulo da cidade dependendo do tipo de agregado. Aqui também a nova formulação do cálculo do módulo da cidade, o diagrama tensão-deformação para concreto acima de 50 MPa e o limite mínimo do cobrimento das ancoragens básicas das armaduras, né? Também item de norma. E aqui, um dos itens que causaram mais polêmica na nova norma é a comparação entre a ação do vento e o desaprumo. Atualmente, o programa está com o texto que foi posto em proposta de análise. Esse texto já sabemos que terá revisão, e então esse item, como todos os demais itens da norma, cujo texto final da norma tiver alteração, certamente o programa também será alterado ainda na versão 18. Com relação a dimensões mínimas, né? Então o programa agora emite tarja em relação a dimensões mínimas dos elementos, se você trabalhar com dimensão mínima abaixo do que a norma permite, e também faz a verificação das aberturas definidas em laje, né? Item também bem estabelecido lá na norma. Então, com relação ao dimensionamento de lajes, né, um poderador adicional para as lajes em balanço. Então, a tabela 13.2, valor de coeficientes adicionais γ-N para lajes em balanço, foi implementada no programa. A indicação do γ-N quando é utilizado. E no modelador estrutural, nós temos aqui a possibilidade de visualizar os elementos em balanço com essa achura sólida aqui em destaque, né? Com relação ao dimensionamento, com relação ao tratamento de colapso progressivo, também foi alterada o programa e estabelecido de acordo com a nova norma. Outro item aqui, o dimensionamento das vigas, o novo valor limite de X sobre D para atender a ductilidade também está alterado, e a definição dos limites através de critérios, é claro. Com relação ao CAD pilar, né? O pilar com lambda acima de 140 também ganhou o γ-N adicional. Então está aqui já implementado no programa. E também a envoltória, né, de momentos mínimos também está contemplado no dimensionamento de pilar. A consideração apenas da falta de rigidez também está implementada, assim como o pilar parede com alfa B igual a 0,6 também já está implementado no programa. Com relação ao dimensionamento dos elementos de fundação, as armaduras concentradas sob estacas, né, para bloco com estacas em linhas, e no caso, quando os blocos não estão alinhados, né, o programa detalha com a armadura distribuída e utiliza-se 120% da armadura necessária no detalhamento. Mais um item em destaque da versão 18 é o novo programa de dimensionamento e detalhamento dos reservatórios, né? Então vamos aqui direto para o programa e vamos selecionar aqui uma pasta do edifício. Se a pasta vamos selecionar primeiro aqui o modelador estrutural e visualizar aqui. Por quê? O novo programa é um programa de dimensionamento e detalhamento, mas ainda não tem a interação automática com os dados do modelador estrutural. Portanto, nós ainda vamos continuar tendo a necessidade, né, de lançamento
dos elementos estruturais. Então, nós temos aqui, acima do pavimento cobertura, nesse nosso edifício, o reservatório, definido aqui como duas células de reservatório. Nós temos aqui, então, é necessário ainda lançar os dados no modelador estrutural para que o reservatório faça parte do contexto global do edifício. Agora, com relação ao dimensionamento e detalhamento, nós podemos, por exemplo, aqui selecionar aqui a barra de ferramentas e elementos especiais. E aí, então, definir os dados do reservatório. Então, eu venho aqui em processar reservatório. Não existe os dados, porque ainda não existe a interface automática. Damos um título aqui para o reservatório. Escolhemos o modelo, no caso aqui é um reservatório elevado, de 2 células. Aqui está. E aí, então, preenchemos os dados. Colocamos as dimensões conhecidas do projeto, é claro, que é o reservatório que nós estamos detalhando. Então, definimos a geometria. Então, vamos aqui definir a espessura das paredes. Aqui a espessura das lajes de tampa e da laje de fundo. As dimensões das mísulas. Aqui a abertura na tampa. Vamos colocar aqui os dados de abertura na tampa. E, finalmente, aqui a altura da lâmina d'água. Quanto de água eu tenho dentro do reservatório. Isso está a indicação. A sobrecarga, vamos ajustar aqui a sobrecarga que está sob a tampa. Vamos colocar aqui um valor um pouquinho menor. E aí eu posso partir para o processamento. Seleciono, ele vai montar um pórtico espacial do modelo, vai fazer o dimensionamento e vai gerar os detalhamentos. O processamento é relativamente rápido. Em questão de poucos segundos aí teremos o final do processamento e o detalhamento e a possibilidade de análise das peças. Pronto, já está concluído. Podemos fechar. Opa, já fechou, concluiu. E aí eu tenho como visualizar as plantas. Primeiro a forma da geometria definida, com todos os detalhes de cota e amarração, conforme o lançamento dos dados. A armadura das paredes, cada uma delas, com o detalhe das mísulas. Vamos pegar aqui a tampa, a armadura da tampa, com o detalhe do reforço das aberturas. E assim nós temos todo o detalhamento do reservatório. Voltando aqui, nós temos acesso ao visualizador do pórtico espacial, que é o mesmo do edifício. Agora, notem que eu tenho restrições de apoios, né, paredes, tampa e fundo. Isso deve coincidir efetivamente com os dados do meu projeto. E eu ainda preciso lançar os dados no modelador estrutural para que o reservatório faça parte do contexto global do edifício. A nova ferramenta, portanto, a nova ferramenta de edição de elementos especiais, no caso reservatório, ela serve para o dimensionamento e detalhamento isolado desse elemento especial. Então, olha lá, é uma calculadora de reservatórios e
realiza um processamento isolado, não há transferência de esforço e nem de geometria entre o modelo estrutural e porta espacial do contexto global do edifício. E aí, então, simplesmente entramos, definimos os dados parametrizados em função de alguns modelos disponíveis, definimos os dados. Então, temos como ferramenta para análise e ferramenta para visualização dos elementos detalhados e, é claro, a configuração dos critérios que eu vou escolher qual o tipo de detalhamento que eu julgar mais interessante. Temos aqui outros recursos, né? Então, temos aqui a opção de detalhamento das armaduras verticais nas paredes, sem corte, com arranque, em U e em laço, né? E detalhamento das armaduras de pele em ferro duplo ou em ferro duplo com dobra. Tá certo? Então, aqui está o assunto que nós reservamos para a nossa primeira web aula, né? É mais para chamar a atenção em relação aos principais recursos disponíveis na versão 18. Tá? E a partir da próxima web aula, que será já nessa nossa próxima quarta-feira, né, às 16 horas, começaremos então com a primeira parte da concepção estrutural, que será o lançamento dos elementos estruturais, viga, pilar, laje, a partir da utilização do desenho de arquitetura como referência. Então, nós vamos criar um edifício, preparar o desenho de arquitetura e começar a lançar os elementos estruturais. Na próxima quarta-feira, então, às 16 horas. Agora, então, nós temos um tempo tranquilo aí disponível para perguntas e respostas. Então, as perguntas deverão ser endereçadas via bate-papo. A nossa colega Liliane, que está lá na sede da TQS, fará a leitura das perguntas e aí nós vamos responder a todas. É claro que as perguntas ficam aí limitadas ao assunto que nós entramos hoje, né? E as perguntas futuras, vamos aguardar a oportunidade. Tá ok, Liliane? Se tiver alguma pergunta, nós podemos começar. Solicito por gentileza que as suas dúvidas sejam enviadas via bate-papo para todos. Obrigada. Primeira pergunta é da engenheira Maria. Os dados do reservatório lançado no modelador será transferido automaticamente? Vamos lá. Eu mostrei para vocês que nós temos o reservatório lançado no edifício. Então, nós temos aqui as duas células lançadas, né? E aí eu tenho as paredes, a tampa. Essa informação de dados no modelador estrutural não é transferida automaticamente para o programa, o novo programa de dimensionamento e detalhamento. Então, nós precisamos anotar esses valores, conhecer essa geometria, entrar no programa de detalhamento e aí sim definir esses dados e fazer um processamento separado. Por enquanto, essa interface não é automática. Por enquanto, nas versões futuras, provavelmente nós teremos essa definição aí, essa interação automática do sistema. Por enquanto, ainda é separado. Temos mais alguma pergunta? Sem perguntas, Armando.
Pergunta da engenheira Maria. Posso abrir ou editar um ferro inteligente da versão 18 na versão 17? Pois bem, um desenho de armação gerado na versão 18 não pode ser editado na versão 17, tá? Então, o desenho da versão 17, sim, pode ser editado na versão 18 tranquilamente, mesmo não sendo um ferro inteligente, mas da versão 18 não pode ser editado na versão 17, tá ok? Lembra a todos que as perguntas, quem quiser perguntar, deverá escrever aí via bate-papo e emitir aí a todos os participantes. E aí nós vamos ler a pergunta e responder, tá ok? Sem perguntas, Armando. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade para colocar aqui no bate-papo o meu telefone de suporte técnico. Eu tenho um telefone, é o 994520879. Esse telefone aqui, vocês podem ligar tranquilamente a qualquer hora do dia ou da noite, né? E eu estou disponível a esclarecer qualquer dúvida, tanto do nosso curso quanto de qualquer outra ferramenta do sistema CARI-TQS. Tá? Tem também meu e-mail, que é armando@tqs.com.br. Também é um e-mail que vem direto, né? Então, quem quiser mandar um e-mail fazendo pergunta, pode mandar aí tranquilamente. Assim como temos o e-mail do suporte, né? suporte@tqs.com.br. Esse aí é redistribuído quando chega na TQS. Mas se quiser falar direto comigo, ou o telefone ou o e-mail. Temos mais alguma pergunta? Sem perguntas, Armando. Vamos aguardar mais alguns instantes. E se não tivermos mais pergunta, então encerramos e continuamos então na próxima web-aula, que será no próximo dia 7, né, às 16 horas. Ou, portanto, na próxima quarta-feira, às 16 horas. Bom, não temos mais pergunta, então vamos encerrar. Agradeço a participação de vocês. Nós tivemos aí uma web-aula um pouco mais curta do que o previsto, mas se prepare aí que as próximas web-aulas provavelmente nós vamos exceder ao período em alguns minutos, tá ok? Então, agradeço a participação de todos e aguardo vocês na próxima web-aula. Obrigado. Obrigado, Liliane, pela participação também. Muito obrigado.